Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Fora da Sala. Esse programa da Rádio TV FAAP, que nós, professores, conversamos sobre temas que a gente não tem a oportunidade de conversar dentro das nossas aulas. No programa de hoje, nós temos um tema fantástico e convidados mais do que especiais, que já participaram de outros programas Fora da Sala, com outros temas. Então, eu gostaria de desejar um excelente programa para a gente, desejar que vocês sejam bem-vindos. Karina Bolso, Zé Vicente e Vitor Greenberg. Bem-vindos a mais um Fora da Sala, gente. Que delícia ter vocês aqui. Obrigada. Vocês estão bem? Estamos bem, tranquilo, obrigada. tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Feliz de estar de volta. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês dominam muito bem, que eu sei. A gente vai falar sobre super-heróis. Para a gente começar a falar sobre esse tema, eu queria saber se vocês fossem escolher um super-herói preferido, que tem filme ou que não tem filme, para a vida de vocês. Que super-herói seria esse? Vamos começar com a Karina. É o Batman. Por quê? Tem algum motivo especial? Tem no sentido que eu acho que eu devo gostar muito do sofrimento. É assim, o mais, assim, tem um lado sombrio por trás que eu acho que é muito interessante e para mim são os melhores vilões. Então o Batman chama atenção muito realmente por toda uma questão política por trás e pelos vilões que ele derrota e que ele enfrenta. Toda vez que falam do Batman, eu gosto daquela cena que perguntam pra ele qual é o superpoder dele. Ele fala, eu sou rico. O meu Eu acho isso muito sensacional. Todos precisamos de um pouco de Batman na nossa vida. E você, Zé, qual é o seu super-herói favorito? Olha, só para não repetir, tá? Porque o Batman é de longe o melhor personagem mesmo, melhores vilões, melhor universo. O segundo, então, melhor para não repetir, o Demolidor. Por conta da origem e uma origem parecida com a do Batman, ele podia muito bem rumar para o universo da criminalidade e acabou preferindo combater o crime e ter a questão da crítica religiosa por conta dele ser irlandês, que é bem interessante também. Então vamos ficar com o segundo aqui, com o Demolidor. Para brigar os universos, né? Um da DC e um da Marvel, para começar. A gente vai trabalhar muito com esses dois universos hoje. E, Vitor, o seu, quem seria? Temos Batman, Demolidor, e para finalizar essa tríade... Eu acho que o Batman melhorado, né? Que é o Homem de Ferro, né? A ideia por trás é a mesma, mas eu acho que todo o contexto dele como personagem, eu acho que ele tem muitas virtudes, mas muitas falhas. Ele erra bastante tentando acertar, e eu acho que ele é um grande catalisador das histórias mais interessantes da Marvel, né? Das que eu mais gosto, pelo menos. Então, eu gosto muito do Homem de Ferro, acho que de cara ele seria meu favorito. Ai, fantástico, gostei das escolhas de vocês. E se vocês fossem escolher um superpoder, vocês pudessem ter, às vezes que ajudasse em sala de aula, assim, qual seria esse superpoder? Nossa, que ajudasse em sala de aula, acho que eu queria ser invisível. Eu queria os alunos. Como que eles agem quando você não tá? Eu vou parecido, eu queria elementos. Elementos, assim a gente Essa sabe é de boa. todas as fofocas da turma, sem precisar ficar perguntando. Elementos é bom, né? Só que você faz muitos inimigos fazendo isso, né, cara? Eu acho que se eu me transformasse naquele cara do The Boys, do Homelander, você sabe quem é o protagonista do The Boys, que é a versão do Donald Trump lá, eu acho que tava bom, né? Respeito, força, você pode fulminar os alunos de uma hora para outra, acho que seria um bom poder também para dominar a sala de aula. Eu acho que eu escolheria teletransporte, sabe? Pra gente montar um cenário muito rápido, teletransportar objetos, pessoas. Evitar trânsito. Evitar um tempo mais demorado, assim, isso aí faz plim, e aí fica tudo perfeito. Eu achei que você ia dar uma resposta, mas eu queria me clonar para poder dar aula para mais alunos ao mesmo tempo. Para dar aula para alunos e ficar em casa descansando.
Ficar no bullying Essa é da ótima. faculdade. Acho que esse superpoder é do fim do semestre. Que todos os professores já estão precisando. Não é novidade que todos os filmes de super-heróis que fazem sucesso nos cinemas vão atraindo público, vão atraindo bilheteria, envolvem certas polêmicas. Mas o que vocês acham que atrai tanto público para esse gênero de super-heróis? É o fato das pessoas terem vontade de conseguir viver algo que não é possível na realidade, para se divertir? Por que filmes de super-herói atraem tanto o público? Olha, se você pensar no cinema do super-herói como fórmula, é uma fórmula cinematográfica desde o nascimento de uma nação. Você põe um herói infalível, vivendo uma fábula que ele reconstrói seu país. Então são 2 horas de entretenimento que você sai e fala, ufa, tem alguém tomando conta da gente e o mundo vai ficar ótimo depois que eu sair do cinema. Na verdade, é assim, é tratar o adulto como criança, como se você estivesse contando uma fábula na hora de dormir e a criança se sente nesse universo. E é uma fórmula também de muita pirotecnia e que pega também a paixão de um determinado personagem, né? Por exemplo, a Karina mencionou o Batman. Embora tenham feito diversos filmes horrorosos sobre esse personagem e sobre tantos outros personagens, você acaba criando um misto de curiosidade para entrar no cinema e assistir. E é um debate assim eterno. A Disney é muito inteligente nesse sentido. Eu não vou falar que eu odeio a Disney, embora eu odeie a Disney, mas ela é muito inteligente nesse sentido, que ela cria uma fórmula que é você substituir esse herói infalível que você tem o sonho de ver comandando o país. Primeiro John Wayne, depois Rambo e agora o Capitão América, né? Então, naturalmente, isso engloba muita gente, inconsciente coletivo, engloba muita gente para assistir. Eu acho que foi uma construção ao longo dos anos que foi acontecendo, inclusive com as gerações, assim, né? E isso é um reflexo de como a gente também foi inserindo na cultura geek, né? A cultura geek foi aumentando, começamos a falar mais sobre a cultura geek, o que antes, né, as pessoas nem falavam que gostava qualquer tipo de assunto da cultura pop, do geek, hoje a gente fala muito. Tem evento, né? Tem CCXP no final do ano, realmente para englobar todos esses assuntos. Realmente, você falou, né? O Batman no cinema, não vou entrar nesse assunto. Só para deixar claro, gente, eu gosto do Batman nos quadrinhos, tá? Não gosto do Batman no cinema, porque existe essa discussão também, né? Você me fala qual é o meu super-herói favorito no cinema e é outra história, porque a construção no cinema é completamente diferente. Mas ao longo dos anos, acho que foram abrindo porta para esse tipo de temática, esse entretenimento, né, ser possível, e que foi conquistando ainda mais o público. Essa geração, né, pegou dos HQs e agora poder ver no cinema essa oportunidade que a gente, né, outro modo de entretenimento. E a gente vê de referência, assim, você tem o Batman, inclusive, do Tim Burton, né, quando começou aquelas referências ali, e aí você veio com, né, Homem-Aranha do Tobey Maguire, que foi ninguém pode negar, é um clássico, né? Então, assim, aquilo é um clássico quando você fala de super-herói, que introduziu um pouco, né, esse universo Marvel e, né, aí a gente está falando do universo cinematográfico Marvel que a gente viu construindo ao longo dos anos, que de fato foi muito inteligente. Foi feito de uma forma, né, espetacular para conquistar esse público. Então, concordo com o Zé, eu acho que a gente foi identificando uma fórmula assim, que tornou possível isso acontecer. Caiu no pop com o Big Bang Theory também, né? Eles ajudaram muito esse universo geek também, né? A proliferar. Desculpa, Victor, eu te cortei. Não, imagina, eu acho que é muito essa veia do que vocês estavam falando, né? Eu acho que cada vez mais as histórias em quadrinhos e o cinema, eles retratam de alguma forma essa ideia de que coisas extraordinárias podem acontecer com pessoas que de alguma forma eram ordinárias.
E a gente tá muito carecido dessa jornada do herói, né? A gente olha para os nossos lados, na realidade, e a gente só tá com o lado tragédia, meio filme do Nolan, tudo explodindo, só vilões para todos os lados. Então a gente quer acreditar um pouco nesse fanboy Disney de que algum super-herói vai vir e vai salvar a gente. Então acho que isso que é uma grande alegoria dos filmes de super-herói que fazem com que a gente queira ter essa visão de criança que o Zé tava falando. É verdade, tanto que tem um conceito chamado de kidults, que são os adultos que gostam de coisas que tecnicamente seriam feitas para crianças e fazem, por exemplo, festas de aniversário com temas de super-heróis, festas do Capitão América com 50, 40 anos. São os kidults. Vocês se consideram que todo mundo tem um pouco, né? Um lado meio kidult? Eu faria uma festa do Bob Esponja, vamos dizer assim, certamente de 40 anos. Do Batman, acho que não. Mas do Bob Esponja eu faria, ou dos Goonies, alguma coisa assim. Acho que sim. Dos Goonies total. Como não? Mas... Desculpa, pode falar. Dentro desse universo de fantasia que a gente está falando, de super-heróis e tudo mais, a gente tem também esse lado dos vilões humanizados, que o Vitor estava falando aqui agora há pouco, que é exatamente isso. A gente teve aí uma tendência do cinema a contar um pouco mais as histórias dos vilões. O Zé Vicente, que odeia a Disney, deve ficar muito bravo com isso, por exemplo, como Malévola. Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Mas qual é o lance dessa jogada de ficar humanizando os vilões? Eu tenho o meu vilão preferido, que eu considero ele um super-herói. Não vou contar nesse programa porque fica para uma próxima história, mas é o Coringa. É justamente o Coringa. Sou apaixonada pelo Coringa e pela Arlequina. Eles são os meus anti-heróis favoritos. E por que vocês acham que o público fica tão apaixonado e o cinema fica humanizando tanto essas características? É para suavizar o nosso lado negativo? Nos anos 80, principalmente, a ambiguidade tomou conta dos quadrinhos pelas mãos do Frank Miller e do Alan Moore. Então, principalmente no Cavaleiro das Trevas, no Watchmen, no V de Vingança, eles param de debater esse moralismo de existe um herói perfeito, tipo o Super-Homem, um vilão muito malvado que quer explodir o mundo, e eles entram revelando, como você falou do Coringa, o Coringa é um fruto da sociedade que ele vive, como vários outros personagens também são. E o próprio Batman, o próprio Demolidor, o próprio Homem de Ferro, como bem mencionou o Victor, foi criado, que era um personagem que bancava a guerra na Ásia e dava arma para os americanos. Ele produzia a guerra dos dois lados, ele sentiu o vazio existencial, virou um alcoólatra, depois ele decidiu combater o crime, né? Então, veio muito dessa vibe dos anos 80, o Alan Moore vivendo na Inglaterra da Margaret Thatcher, que criou o John Constantine, né, outros personagens, justamente de acabar com o moralismo de bem e mal, né, essa coisa super simples de lado A e lado B, e colocar o mundo como um grande afresco cinza, onde não existe certo e errar. Existem princípios e pontos de vista. Você pode assistir um filme do ponto de vista do Coringa ou do ponto de vista do Batman e escrever uns gibis nesse sentido também. Isso é muito rico, principalmente para o adulto, né? Que não entra mais em contato com joguinhos de luta muito simples que acaba tudo bem, etc. e afins, né? Acho que vem daí. Eu iria muito nessa linha também, de que raramente a gente se vê como vilão da nossa própria história, né? Então, de alguma forma, quando a gente vê um filme como o Coringa, que foi bem polêmico no lançamento dele, a gente tá vendo justamente a construção, como o Zé estava falando, de quem é o produto dessa sociedade. Então, eu acho que a gente passa a ser mais empático com o que ele faz. A gente passa a ter um contexto mais claro para avaliar de uma forma mais precisa as ações. Até porque de super-heróis não faltam decisões polêmicas, principalmente do Batman, que é um vilão um pouco mais afastado da versão Disney, que mata, que tortura, tem suas decisões absolutamente questionáveis, mas que é tratado como herói. Então, assim, acho que essa construção do contexto pela visão adulta, quando a gente estrutura essa interpretação dos personagens, é que mora a nuance. Eu acho que cada vez mais a gente
voltando para uma alegoria mais simples, né? Todo mundo acha que o Lula Molusco é um chato, todo mundo cresce para virar o Lula Molusco. Então, acho que os vilões são a mesma coisa. A gente acha que o Thor é o personagem e depois a gente passa a entender quem é o Loki. E assim por diante. Acho que é uma questão de amadurecer a visão a partir do contexto que formam esse personagem. É muito mais simples a gente comprar a ideia de heróis e vilões, mas que conforme esses universos vão se expandindo e a gente vai mergulhando neles, fica muito mais difícil deixar essas caixinhas perfeitas. A grande diferença entre compreender e concordar, né? São coisas diferentes. Compreender um personagem é uma coisa, concordar com as ações é outra. Isso. Eu super concordo, eu seguiria também a mesma linha. Eu acho que está tudo no jogo dessa complexidade, né? Da questão do moral. Eu trago o mesmo exemplo do Victor com relação ao Loki, que a própria série do Loki é a trajetória do Loki. E o Loki veio, né, principalmente no cinema, mas é o personagem, é o vilão que todo mundo ama odiar. Mas todo mundo gosta dele, né? E as pessoas não sabem direito porque não gostam dele, mas gostam dele porque sente empatia por ele, porque ele é carismático, porque ele sabe articular os motivos dele, porque aí você começa a sentir, nossa, não sei se eu tô entendendo o que ele tá querendo, mas eu entendo, mas tadinho, mas ele sofre, mas... Né? E aí você tem uma série que mostra a história dele, que no final da série você tá assim, nossa, ele é o meu herói. Naquela série, ele é o meu herói. E o que é brilhante dessa série é de que, spoilers, por causa das próprias variantes dele, ele consegue ser o herói, o protagonista, o escada, o vilão, ele consegue ser tudo. Ele consegue ser tudo, ele é fenomenal. Assim, o Loki é um personagem que é a complexidade pura ali. E a gente se apaixona pela construção, pelo relacionamento deles, né? Entre os personagens. Quando a gente fala de super-herói, eu acho que a gente se relaciona, né? O que a gente mais gosta é o relacionamento entre eles e os vilões. São os diálogos, são os discursos, são por que estão tomando aquelas atitudes. Né? São essas tomadas de decisão que, nossa, nos levam... Mesmo em personagens ordinários como o Justiceiro, você tem isso também, entre outros personagens. O cara que vem da Marinha, que cometeu vários crimes pela Marinha, né, pelo Exército, fala, cara, vou meter bala em todo mundo em Nova York, eu que decido quem eu quero matar e não. Antes era o governo que decidia, agora é ele. Exato, e Justiceiro também é uma série muito legal, que você vê ele assim, né, na decisão, na tomada de decisão para esses caras, é o que interessa pra gente, né, e é o que a gente enxerga e fica falando por que eles estão fazendo isso, será que eu concordo, não concordo, entendo, não entendo, é o tipo de trajetória que chama atenção. E isso faz com que a audiência queira acompanhar toda a saga e a complexidade, tanto dos personagens quanto das histórias. Quando a gente fala, por exemplo, dos Vingadores, para você compreender a sequência ou para você compreender um novo lançamento, você precisa... Na verdade, eu acho que é fundamental você ter assistido os filmes anteriores para você captar os sinais. Vocês acham que isso é uma boa estratégia quando a gente leva isso também para o universo desse tipo de filme, dos Vingadores levado para séries, no streaming? Excelente. É que nem telenovela. Quanto mais personagem que mais se conecta com o nicho, mais audiência você tem. É uma estratégia brilhante, cada um se identifica com um personagem diferente. Então você fala, pô, eu não gosto, por exemplo, o Victor, né? Eu dizendo assim, eu não gosto muito do Homem de Ferro, não gosto do Capitão América. Sei lá, cara, mas eu gosto do Doutor Estranho, ou eu gosto do Homem-Formiga, ou sei lá. Então é que nem telenovela, você tem um monte de camada e o cara, pra entender, vai ter que ver tudo. No final, junto aos Vingadores, tem gente que... Não era uma série que eu não assisti, mas só da Wanda, né? WandaVision, né? Que é passando pelas épocas da televisão. Eu não assisti. Mas é isso, né? Passando pelas épocas da televisão, formatos de programas diferentes, né? E cada um se conecta com um personagem diferente, seja com anti-herói, seja com herói, seja com vilão. O Loki provavelmente... tem zero de, como é que eles chamam lá, de cancelamentos na internet. Todo mundo gosta do cara, entendeu? Mesmo que ele conhece direito.
Eu acho uma estratégia muito inteligente. E de alguma forma, a Disney foi muito brilhante na forma com que ela construiu isso, porque ela fez ou pelo menos se dispôs a fazer, vamos ver se fez de uma boa forma, mas de uma forma de que as pessoas conseguem fazer um mínimo de ligar pontos assistindo só os filmes, mas cria essas camadas para quem quer ir para o universo do streaming. Então você enriquece para quem quer, você dá o básico para quem quer, e você continua empurrando esse billion dollar plan da Disney de lançar cada um dos filmes aí na nossa goela de uma forma relativamente bem sucedida. A Karina é especialista na transmídia, né? Nessa conexão de várias mídias ao redor, não é? Mas não sei se eu sou especialista, não diria isso. Mas realmente é fenomenal você entender essa estratégia, né? Uma estratégia de marketing fenomenal, uma estratégia de storytelling muito boa, que, gente, é o universo. Eu construí o universo no cinema e eu estou pegando elementos do meu universo no cinema e jogando para televisão, jogando para o streaming, para conquistar quem está no streaming e juntando tudo, porque no Disney Plus eu vou conquistar de novo quem não teve a oportunidade de ver no cinema. As próximas gerações vão ver todo o universo que eu construí, porque eu tenho um espaço lá só para isso. E realmente, assim, essa construção, não vou nem discutir a diferença de universo DC e Marvel no cinema, completamente diferente. Nem dá para bater um com o outro, né? Não dá para comparar um com o outro. Mas... Era inclusive sobre isso que eu queria falar, entre Vingadores e Liga da Justiça. Por que começou essa rivalidade, gente? Porque você cria expectativa de que, né? Assim, você começou vendo o Homem de Ferro, aí você viu os próximos aparecendo da Marvel. Quando você viu, você tinha um universo Marvel que já estava conquistando gerações. Aí a DC falou, vou fazer do mesmo jeito. Mas a Disney sabe fazer e a Warner odeia os fãs. A grande realidade... A Warner não sabe fazer o que o fã quer. A Warner fala, vocês gostam disso? Perfeitamente, vamos fazer o oposto, e se você quiser pôr a sua versão, quer fazer a sua fanfic, eu vou te processar. E a Warner faz isso desde Harry Potter, então perfeitamente. Mas o grande problema é desde a época dos gibis dos anos 60. O fato é que, com exceção ao Batman, que é um personagem brilhante, principalmente depois foi muito melhor desenvolvido, os personagens da DC são muito fracos. Todos eles são muito fracos. Quando você tem um personagem que nem o Super-Homem, que é perfeito, é infalível, é isso e aquilo, você praticamente elimina o universo. E ele é irritante. O objetivo de você chamar o Batman para ajudar o Super-Homem em quê? Só se forem explicar como jogar truco, alguma coisa do gênero, porque o cara sabe fazer tudo. Ele gira o mundo ao contrário e salva as pessoas, não tem sentido nenhum. Pra ensinar a ser rico. Só se for isso. Embora o Super-Homem, com a velocidade que ele tem, ele passa a roubar um banco, ninguém nem vê que ele pegou dinheiro, né? Então, esse personagem, ele é autodestrutivo pro próprio universo. A Marvel é um pouco mais equilibrada nesse sentido. Tem personagens muito fortes, muito poderosos, mas eles são um pouco mais dosados nesse sentido. E eles fazem muito mais bem feito, essa é a realidade. O universo desse é muito pobre. A gente entre os preferidos, a gente já tem o Zé no universo Marvel. É isso. Não, nem é isso. Eu só gosto do Batman e do Demolidor, mas por universo, o universo Marvel é muito mais bem construído, sem dúvida. Você, Ká, se você for escolher, você é time DC ou time Marvel? Sou time Marvel. Vitor, qual o seu time? Time Marvel, acho que não tem como não ser. Eu acho assim que o fato que a Disney construiu isso muito bem com a Marvel Studios é de que eles prestam homenagem para as histórias. Eu acho que a gente viu isso muito com a série de E para os criadores, né? Exato. Começou a WandaVision. Não, isso aqui é House of M. Aí começou Captain America e o Falcon and the Winter Soldier. Não, isso é Sam Wilson, Captain America. Você tem um fio condutor baseado nos quadrinhos, ainda assim muito bem encadeado com o futuro dos estúdios. Então, esse universo rico dos quadrinhos é um universo rico que vão se traduzir nos filmes e nos streamings. A DC, ela tem personagens que são questionáveis, tem um universo relativamente rico, mas ela não sabe desenvolver isso.
E a Warner, de novo, como estúdio, mete muito o dedo onde ela não deve. Sim. Então você tem muita dificuldade. Você mal constituiu um universo compartilhado do Zack Snyder. Não, peraí, vamos fazer um do Coringa. Não, vamos fazer o Batman do Matt Reeves. Agora, quem sabe, vamos construir um universo dos dois e vamos ver se vai dar certo. No final não dá. Não, eu acho que foi uma dificuldade da... Perdão. Vai lá. Eu acho que foi uma dificuldade da Warner especificamente no cinema. Porque, assim, se a gente falasse da Warner na TV, ela encontrou o caminho dela. A Warner tem séries, né, dos super-heróis na televisão, começou com Arrow, que durou mais temporadas do que deveria, mas não é essa questão, mas assim, teve Arrow, teve Flash, a primeira temporada de Flash eu gostei pra caramba, assim, são histórias legais. Aí eles construíram o universo deles nas séries, que funcionou, que conquistou o público, e no cinema não deu certo. Mas você vê a ordem das coisas, que a Warner tentou na televisão, a Marvel foi lá e falou, vou conquistar o cinema, e ela conquistou o cinema. E a Warner chegou atrasada, não conseguindo fazer o mesmo, né? Tentando e não sabendo como por N motivos, por problema de roteiro, por casting, assim, a gente pode entrar em vários... Casting. Eu acho que... gente. O problema é que nerd tem muito dinheiro. Se nerd fosse mais pobre, a gente não ia estar vivendo esse drama com a DC. O problema é que eles lançam umas porcarias que milhões de pessoas vão ver e a gente é obrigado a ter uma Mulher Maravilha 3. Mas Como que eles vão reviver o Chris Pine pela terceira vez é o que eu quero ver. Mas a curiosidade é que o universo Marvel, mesmo quando não é comandado pela Disney, consegue trabalhar bem. O Deadpool é um filme divertido, e a série do Demolidor que tem na Netflix, acho que é a melhor série que a Netflix já produziu, no sentido de roteiro, de produção, com exceção de alguns episódios da segunda temporada, que é naquele lance de Elektra, que não funcionou muito bem. Mas a temporada é incrível, ela é muito bem dirigida, a escolha dos personagens é muito boa, é uma das minhas séries favoritas. É uma releitura do que o Frank Miller fez no Homem Sem Medo mesmo, né? Eles trabalharam muito bem, sem a mão da Disney, graças a Deus, tá? E eles conseguiram trabalhar muito bem. A DC não consegue fazer isso. O Nolan conseguiu fazer um filme legal, com o pé no chão, bem diferente do tradicional. Daí eles falaram, que se dane o que o Nolan fez, vamos fazer do nosso jeito. E aí, o resultado é a Liga da Justiça, né? Agora, 4 horas com tela quadrada. E agora, o momento mais legal do nosso programa, o momento do nosso jogo dos super-heróis. Eu vou dar um nome aqui de um super-herói, que a produção preparou a lista aqui para mim, e vocês têm que adivinhar se esse super-herói é da Marvel ou da DC. Acho que vocês vão acertar todos. E tem super-heróis aqui que eu não conheço, tá? Sou muito super-herói, gente. De quem é a Nova? Quem? Nova? Nova. Deixa eu ver a cara dela pelo traço aqui. Eles estão com a foto no grupo aí, todo mundo. Vamos ver, Nova. Eu vou chutar Marvel. Pra mim pelo tem cara traço. de DC. Pra mim tem cara de DC. Pelo traço, eu diria Marvel também. Ponto pros meninos! Que sorte. Sorte, né? Absoluta. Né? É um cara, né? Agora, Você vê que tem uns que a gente também não conhece, poxa. Acho que nem no Marvel Lego tem isso aqui. Capitão Marvel. De quem é? Bom. Capitão Marvel é DC. É o Shazam. É DC. O terceiro, vamos lá. Howard, o Pato. Marvel. Eu vi o filme, é da Marvel, né? Ele aparece no final do Guardiões da Galáxia, não é? E agora em What If. Ele apareceu em What If também. Vamos para mais um. Aliás, eu quero ver a série do casamento dele com a Darcy Lewis, por favor. Aliás, vocês viram o filme? Façam isso. Vocês viram o clássico Howard de super-herói? Cara, é muito ruim esse filme. Nossa, eu não vi. É um filme dos anos 80. Jessica Jones. Marvel. Inclusive, a série dela é boa. Ela mas perde a mão. Eu acho que a terceira A primeira temporada é boa.
Eu não me identifiquei muito, eu parei no meio da série. Mas eu acho ela... Eu não me identifico com a personagem. Eu preciso me identificar com eles e eu não me identifico com... Estavam falando muito bem da Marvel e agora vocês estão odiando os super-heróis da Marvel. Isso, Arqueiro Verde. DC. Arqueiro Verde é da DC, meu. O Super-Homem arrancou o braço dele. Senhor Milagre. Tô precisando da ajuda dele, inclusive. Senhor Milagre só pode ser da Disney. Agora, da onde ele é, não sei. Ele realiza milagres? Como que é? Eu acho que tem cara de DC. É DC. Demolidor. A DC precisa de uns milagres de vez em quando. Opa, o Demolidor é da Marvel. Demolidor é Marvel, poxa. A série do Demolidor realmente é fenomenal. É impressionante. É muito boa. É muito boa. Eu também tô esperando ver se ele volta se o Kevin Feige acha o Deus no coração dele e de fato cumpre o rumor de que ele tá em Homem-Aranha 3. Nossa. Eles vão achar, graças aos superpoderes do pacificador. De onde é o pacificador? DC. É DC. Pelo nome, né? Eles vão denunciar. Não, mas não só ele isso, tá no né? último Esquadrão Suicida também, né? Exato. Aliás, eu acho que foi um dos melhores personagens, porque o John Cena é insuportável, mas muito bom no filme. O filme... Nossa, melhor não entrar na história, porque eu acho que o filme foi tão... O filme vai pela cena da Doninha, que cai na água e acaba o filme ali. E o Homem Elástico. É a prova de que nem o James Gunn consegue salvar tudo, né? O Homem Elástico é DC também, né? Ele não borracha, né? DC. E pra terminar, Gavião Arqueiro. Não. Esse é o da Marvel, Hawkeye, né? Hawkeye. É ele, né? É Marvel. Colando, Zé. Você tá colando? Eu tô olhando as fotinhos do celular aqui que vocês mandaram. Gavião Arqueiro é da Marvel. Parabéns pra vocês. Valeu! Todos. Gente, que delícia receber vocês aqui. Vocês têm o super poder de me encantar e fazer o Fora da Sala. Melhor programa da Rádio TV FAP. Muito obrigada pela participação, pela prevenção. Espero que vocês tenham gostado de participar do programa de hoje. Não, sim, foi bem divertido, super. bem diferente. Não, se deixar, a gente fica falando aqui mais, porque tem tanta coisa para dizer, para falar dos filmes, para falar das séries, para fazer crítica, até não poder mais. E quem gosta... Exato, você vai meter pau na DC, Exato. que venham vários programas. Gente, quer Nossa, que a gente volte? Eu acho que tem que ter, vamos fazer um Fora da Sala super-herói 2.0. Não falando. Eu acho que é muito necessário. A gente pode ser os Thundercats da FAP. Pô, eu gostava dos Thundercats quando eu era pequeno, meu. O Thundercats era legal. Então, um beijo grande para vocês. Obrigada a vocês que estão assistindo a gente aí, diretamente da Rádio TV FAP. Muito obrigada à nossa equipe de produção Rádio TV FAP Corporativa também. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente.